É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma discussão do nosso curso de mesoterapia aplicada à dor e às disfunções músculo-esqueléticas. Então, o objetivo dessa minha discussão com vocês aqui hoje é mostrar qual é o mecanismo, né, de ação que a mesoterapia ela vai promover nos nossos pacientes e vou até um pouco mais a fundo, né, o que os autores eles colocavam, né, como possíveis teorias para explicar a melhora dos pacientes, tanto com relação às dores, como no próprio relato pelo Dr. Pistor, que o paciente, que ele era um paciente surdo, ele voltou a vir depois de uma aplicação de uma procaína venosa. Então, é bem bacana nós entendermos o que esses autores eles estavam pesquisando para que se chegasse, né, a uma conclusão, porque para a época, nós estamos falando de 70 anos atrás, em média, né, não existia uma tecnologia tão avançada, tão apurada com relação, vou dar alguns exemplos, a exame de imagens. Então, nós tínhamos lá raio-x, praticamente, nós não tínhamos outros exames de maior relevância de imagem, como ultrassom, como as ressonâncias, tal como a própria termografia. Nós tínhamos alguns microscópios na época, mas hoje nós sabemos que a resolução dessas lentes, com microscopia de campo escuro, ele está muito, muito evoluído. Então, tudo isso faz parte, né? Acho que de uma evolução natural e tecnológica, para que a gente consiga entender o que são esses, né? Quais são esses mecanismos de ação. E lembrando, né? Esses caras na época eles eram totalmente fora da curva, porque eram pessoas de visão, pessoas que acabavam sempre inovando todo o processo, né? Então, vamos lá. O que o Dr. Pistor, ele colocou como ponto ali relacionado ao mecanismo de ação? Ele tentou explicar a teoria da mesoterapia através da estimulação nervosa. Então, você tinha neurônios, né? Você tinha prolongamentos, tal, e você tinha essas estruturas sendo estimuladas na pele. Então, ele entendia a mesoterapia como uma estimulação puramente nervosa. Tanto é que ele chamou essa estimulação como se o paciente, a hora que ofertasse a medicação, ele recebesse, entre aspas, um choque, né, um choque medular temporal, principalmente relacionado com o centro látero-mandibular, né? Então, esse foi a visão, né, que o Pistor tinha. Eu tenho uma ação neurológica, e essa ação neurológica eu vou ter estimulação através de vias sensitivas, o cérebro vai interpretar essa informação, e aí nós temos uma resposta de execução, uma resposta de eferência. E aí veio, né, esses dois camaradas aqui, Miyazaki e Wall. Então eles tentaram também explicar a teoria do controle de portão, né? Essa teoria é bem famosa, né, para quem estuda a dor, porque foi um dos marcos também para a época, né? Então, o que esses caras eles falavam? Que a dor, ela é uma maior, né, o paciente tem uma maior percepção quando relacionado à sensação de dor ou sensação dolorosa, mas o paciente sente, ele percebe, né, muito, muito bem esse quadro de dor. Depois já vieram outros autores, né, comentando sobre que essa teoria de Miyazaki, Walk, ela não tinha assim acabou sendo ampliado essa possibilidade quando falou-se em sensação dolorosa, enfim, mas foram grandes desbravadores também na época. Então, o que basicamente falava, né, sobre essa teoria? Que você tem a medula como centro de controle. Então, esses impulsos, eles chegam através de grandes vias dessa medula, eles chamam de portões de controle, né, o controle portão, e aí, de acordo com o estímulo que o paciente recebe de dor, o estímulo que ele tem de dor, ele estimula uma maior área ou estimula uma menor área. Essa é a teoria do portão de controle da dor. E aí nós levamos esse raciocínio também para os quadros de uma dor aguda, uma dor crônica, e hoje nós temos, enfim, muitas outras teorias, né? Você tem dor nociceptiva, você tem dor nociplástica, você tem, enfim. Mas o que eu discuto muito, né, nas minhas aulas com os meus colegas é que quando você tem um processo de dor, você tem que chegar à origem que está levando esse processo de dor. Não adianta eu simplesmente acreditar
única e exclusivamente que uma dor no ombro, ela é decorrente de uma articulação, ela é decorrente de um manguito rotador. É a mesma coisa eu, né, querer entender que uma lombalgia, ela é puramente da região, da região de faceta, ou da região de disco, ou uma alteração sacroiliaca, que pode gerar uma dor lombar. Nós sabemos que o mecanismo, ele é muito complexo para eu poder entender uma lombalgia. Então, eu tenho que excluir muitas causas, vou dar o exemplo aqui, causa metabólica, causa hormonal, causa endocrinológica, então, todos esses processos, eles estão envolvidos, não tem como nós fazermos uma separação desse processo. E aí, o que que esses camaradas aí, eles colocavam? Que você tem ali um efeito analgésico e você tem um efeito profundo da estimulação local dessas vias nervosas, né, quando você aplica ali o fármaco relacionado ao conceito da terapia neural. Aí, esse outro cara aqui, ó, Bicheron, ele coloca o seguinte: olha, toda doença produz um sofrimento vascular a nível, né, a nível microcirculatório. Então imagina, agora você já tem um conceito de uma de uma de uma ação neural, de uma ação nervosa, agora você tem o conceito de uma alteração vascular microcirculatória, né, nível de microcirculação. E depois esse cara aqui, ó, Kaplan, ele observou a ação da mesoterapia com 3 tipos diferentes de farmacocinéticas. Então esse cara, né, ele foi um grande, assim, um grande descritor, né, dessa técnica, por quê? Ele coloca, olha, quando você pratica ali, quando você faz a mesoterapia, você tem uma ação localizada. Essa ação localizada, ela é de curto alcance. Você tem uma ação de longo alcance, tanto é que lembram lá dos receptores os discos de Merkel, quando esses caras, eles são estimulados, quando esses caras, eles são estimulados, você tem uma alteração, aliás, você tem uma via sendo estimulada, que é a via de aferência, uma via sensitiva, e aí você tem também uma ação mista, você tem tanto uma ação de curto como uma ação de longo alcance. E aí, esse outro camarada aqui, ó, que chamou-se de teoria de revisionista, né, ou integradora, ou teoria de Ordiz, é o nome, né, que acabaram dando. Então, você tem, né, recapitulando todo esse processo, olha, eu tenho vários elementos na minha derme, né? Então, eu tenho sistema linfático ativo, eu tenho microcirculação, eu tenho mecanorreceptores, enfim. O próprio pelo vai virar uma terminação nervosa livre, eu tenho células ali, linfócitos, eu tenho monócitos, então tem o sistema imunológico também nesse processo. Então, o que que essa teoria, né, revisionista, né, ele também chamou de integradora, porque integrava todos esses sistemas, então você tem uma ativação do sistema imunológico, né, principalmente linfócitos, macrófagos, você tem estimulação do sistema nervoso e você tem estimulação também do sistema endócrino e além também, claro, do sistema linfático. Percebam uma situação. Eu tenho uma ação rápida, então olha aqui, eu tenho uma ação rápida, eu tenho uma ação imediata e eu posso ter também uma ação inespecífica, ou seja, estimulação mecânica e local, principalmente quando você coloca ali uma agulha no seu paciente. Então, você vai ter uma ação mecânica, você vai ter uma ação local. Isso vai estimular o nosso sistema endócrino, vai estimular o nosso sistema imunológico e, claro, eu tenho uma grande estimulação de linfócitos, principalmente os linfócitos T e os linfócitos B, além de eu estimular muitos fatores de crescimento. Então, qual que é o objetivo nosso? É atingir, lembram lá, a segunda camada da pele. Eu não consigo, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não consigo estimular tudo ao mesmo tempo. Então, porque as diferentes técnicas de puntura, o que difere uma técnica da outra, de você colocar uma agulha, é principalmente a profundidade que você vai. Então, você vai ter técnicas que vão ser estimulação mais até superficiais, na epiderme, por exemplo,
Você vai ter técnicas mais profundas, né, por exemplo, aplicações em gânglios, e o nosso objetivo qual que é? O nosso objetivo é atuar na derme. Então são vários fatores de crescimento que nós temos. Não vou listar aqui para vocês, porque é uma infinidade de fatores que você tem, de crescimento, IGF, IGF-beta, IGF, enfim, é muitos fatores de crescimento sendo estimulados. Isso é importante para nós entendermos no seguinte sentido, né? Quando você tem essa ação local, esse trauma, imagina o seguinte, ó. Eu peguei a agulhinha aqui, eu direcionei essa agulha aqui, ó, para a região da derme. Então, nós temos aqui a presença, né, de um anestésico local, beleza? Então, quando existe, né, essa geração de estímulo nessa região da derme, esses estímulos, eles são direcionados para essa camada da pele. Então, eles afetam principalmente, olha só, quando tem disfunção, quando tem doença, eles afetam a organização, não é de um único local ou de um único ponto. Eles até alteram a organização de um sistema, principalmente do sistema nervoso, claro, alterando muito a perfusão tecidual. Então, quando altera a perfusão tecidual, você pode ter, por exemplo, um catabólito local, você pode ter aumento das unidades de sarcômeros, que são as unidades contráteis, você gera, né, você tem que gerar mais energia para suprir toda a demanda que essa região está precisando. É como se aquela região, por conta de alguma disfunção, de alguma doença, ela sofresse o quê? Ó? Principalmente um curto-circuito. E esse curto-circuito ele vai extinguir, ó, ele vai fazer extinção seletiva desses estímulos naturais. Beleza, André. Como que isso pode facilitar para eu poder entender? Então, volta aqui, ó. Vem comigo nesse slide aqui, ó. Você tem a geração de um estímulo, esse estímulo doloroso, né? E ali você tem, né, extinguindo aqui, né, tirando essa seleção, essa seletiva de estímulos. Primeiro, excitação simpática. Isso vai ficar alterado. Distúrbio circulatório. Isso aqui vai ficar alterado. Então, quando eu coloco essa medicação, eu quero seletivar os meus estímulos, eu quero interromper esse círculo vicioso. Então, esse círculo vicioso, ele é o círculo que gera alteração, ele gera alteração de dor, pode gerar alteração pode gerar incapacidade. Eu tenho inflamação neurogênica localizada, ou, enfim, pode ser em um ou mais segmentos. Eu posso ter rigidez muscular com alteração também da função. Então, tudo isso, olha só, isso tudo a gente vai começando a quebrar esses processos. Então, lembra que eu falei para vocês, um paciente, por exemplo, que está com uma osteoartrose ou que está com uma artrite, esse paciente, ele tem neuroinflamação. Esse paciente não tem uma única articulação do seu corpo ruim. Ele vai ter várias articulações envolvidas. Olha só, esse slide aqui, ó. Então, vocês já viram esse começo desse slide, eu consegui interromper esse círculo vicioso. Quando eu interrompo esse círculo vicioso, eu vou ter principalmente um efeito favorável no controle da entrada sináptica, da fenda sináptica dos neurônios no cono dorsal da medula. Ou seja, quando esse cono dorsal da medula ele é estimulado, ele vai, né, enviar para o cérebro uma informação de aferência, uma informação sensitiva. Eu consigo ter redução no processo de neuroinflamação, por quê? Por conta dessa repetição de estímulos. E olha só, arco-reflexos, eles são interrelacionados, eles serão o quê? Interrompidos. Então, esse arco-reflexo, né, que nós fazemos essa descrição, imagina o seguinte, eu tenho aqui todo um caminho que ele vai percorrendo. Então, eu tenho lá aumento de catabólito local, eu tenho processo inflamatório, eu consigo recrutar mais unidades de contração, mais sarcômeros, para eu
para o meu corpo entender que eu preciso quebrar esse ciclo vicioso. E esse estímulo que você faz de repetição, o que ele vai promover no tecido? Ele vai fazendo essa quebra. Então, o paciente começa a recrutar uma menor quantidade de sarcômeros, ele restabelece aquela microcirculação, com isso aumenta o sistema imunológico, com isso eu consigo estimular maiores reações de oxigênio, maiores espécies reativas de oxigênio. Então, todas essas possibilidades, elas aumentam o meu potencial de reparar qualquer tipo de tecido. Só que lembram, um corpo muito inflamado, um corpo num alto estresse de oxidação, ele produz muitos radicais livres. Então, muitas vezes, vocês vão fazer um determinado estímulo, e esse paciente ele não melhora na primeira sessão, ele não melhora na segunda sessão, ele demora um pouco para responder. Por quê? Porque ele está com altos radicais livres. Ele está tendo uma deficiência de ele produzir, por exemplo, as enzimas antioxidantes. Então, o meu objetivo, né, quando eu coloco a mesoterapia, é restabelecer toda essa função. Por isso que um dos maiores segredos, ele está onde? Na relação da profundidade, tá? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesse slide aqui, eu vou até ampliar um pouquinho a tela para vocês. Vejam o seguinte, ó. Olha aqui, ó, superfície de contato, tá? Estabelecida entre os produtos injetados e o tecido. Quanto mais fragmentadas as substâncias injetadas, né, múltiplas ponturas com a menor quantidade possível de medicação, maior será a interface, chamada de interface meso, e maior é o número de receptores ativados. Então, entendam uma coisa. Essa questão da interface meso, tá? É o que vocês vão ter que treinar no dia a dia de vocês. Vocês vão ter que deixar a mão de vocês muito calibrada, porque a profundidade, a angulação, ela vai fazer total diferença na condução desses pacientes, beleza? Vamos ampliar aqui de novo. Então, olha só, a profundidade, né? A profundidade que você vai atingir no tecido. A profundidade que é, né, correta, né, ou denominada correta na mesoterapia, é até 4 milímetros. O tempo de difusão, olha aqui, ó, tempo de difusão mais lenta, ele vai atingir lentamente a microcirculação sistêmica, eliminando essa medicação mais lentamente. Isso significa que, se você conseguiu chegar aqui, ó, nessa profundidade de 4 milímetros, se você conseguiu estimular todos aqueles receptores que nós já vimos que estão aqui, ó, até menor ou igual aqui, ó, 4 milímetros, 50% do que você injetou, ele vai permanecer por muito tempo. Só que se você passou desses 4 milímetros, olha só, 16% vai permanecer nesse tecido injetado. Então, o resto da medicação, ela vai se perder, beleza? Então, é uma curva aqui, ó, uma curva exponencial. Menor, né, ou igual a 4 milímetros, só que você também não pode fazer muito superficial. Essa curva aqui, ó, é liberação lenta. Agora, quando você tem maior que 4 milímetros, você tem uma curva de eliminação aqui, ó, biexponencial, ou seja, eu tenho uma fase 1, que primeiro é chamada de fase rápida, e depois eu tenho uma fase 2, que é chamada de fase lenta. Então, pessoal, a medicação, ela vai se perder, tá? Ela vai para a microcirculação sanguínea. Então, não é profundidade que eu quero aqui. O que eu quero passar para vocês? Que eu tenho que ter habilidade para poder escolher a área que eu quero tratar e aí chegar numa profundidade de 4 milímetros, entendeu? Mas, né, eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre
a agulha, os tipos de agulha, como que nós conseguimos chegar nessa região, porque quanto mais precisão você tem ali na hora da aplicação, melhor vai ser teu resultado. Então, mesoterapia, talvez, né, seja um dos motivos que a gente, né, observa que essa prática, ela tomou uma proporção muito maior até na estética do que no paciente com dor. Então, foram desenvolvidas várias mesclas, né, para o paciente que está em tratamento estético. Não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é tratarmos o paciente com dor, tá? Então, é bem interessante vocês entenderem exatamente é, onde eu tenho que aplicar, por que que eu tenho que fazer essa aplicação, qual que é o quadro clínico de base do meu paciente. Vocês vão ouvir falar muito isso na cabeça de vocês, beleza? Então, olha aqui, ó. Atividade de curta distância, estímulo, ativação de receptores dérmicos, né, in situ, ou seja, segunda camada de pele. E atividade de longas distâncias, né, alcance de outros órgãos pela microcirculação. Múltiplas ponturas, né, menor quantidade de produto. E olha aqui, ó, maior interface de contato, né, eu vou até ampliar um pouquinho mais aqui para vocês, né, olha aqui, ó, eu tenho uma uma maior interface de contato, né, eu tenho um menor número de receptores dérmicos em até 4 milímetros, menor absorção que sistêmica, beleza? Ou seja, quanto mais superficial, mais lenta é a sua difusão, né? A sua capacidade de difusão. E a mesoterapia clássica, né? Como que eles faziam isso, né? Estou falando de 20, 30 anos atrás, mais ou menos, e eles colocavam você fazer 0,1 ml por cada aplicação. Olha só, 0,1 ml por cada aplicação. O clássico, né, que era até então difundido em cursos, etc., era que você tinha que eleger 30 pontos para você fazer uma sequência. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, na região, pega a região desse ombro aqui, ó, por exemplo. Então, eu vou lá, eu tenho um paciente que tem uma alteração na região aqui do cabo longo. Então, você faz, né, tipo, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Então, você distribui esses 30 pontos por esse local. Então, você tem essa ação ali, ó, localizada. E aí, se vocês, né, pode estar na cabeça de vocês, o quanto eu devo aplicar, né? O quanto que eu devo aplicar? Eu já falo que não existe um consenso para isso. Porém, vocês acabaram de ver que quanto mais preciso eu for, mais lenta será essa minha absorção, ou seja, o paciente ele vai permanecer por em torno de 6 a 7 dias com a medicação naquela região da derme. Então isso é bem interessante pensando num processo inflamatório que eu tenho que dar o estímulo mais a longo prazo. Eu não estou pensando no curto prazo. Então acho que o ponto que a gente tem que pensar é o que eu vou colocar nesse paciente, beleza? Porque possibilidades, tem várias possibilidades, mas o que eu vou colocar, o que que a literatura traz, isso nós vamos falar para vocês na nossa aula de mesclas, beleza? Então, mesoterapia tem ação local, ação sistêmica, eu tenho uma ação central, eu tenho uma ação imunológica, eu tenho uma ação também de microcirculação, tenho uma alteração vascular e tenho também alteração do sistema linfático. Então, é uma técnica muito que a gente usa, né, eu uso muito na minha prática, a mesoterapia, porque, né, dependendo do caso, lógico, a gente não precisa aprofundar uma agulha para tratar uma faceta tal, mas eu tenho a possibilidade de estimular a pele e dar condição, né, para esse paciente reorganizar todo esse sistema que precisa de uma reorganização, de uma readaptação, quer que seja, beleza? Então, mecanismo de ação, ele é amplo, tá? Ele é amplo, não adianta eu falar num único mecanismo isolado, por isso que a mesoterapia é tão fantástica, fechou? Então,
É isso aí, nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, hein? Um grande abraço.